Olá, queridos irmãos e amigos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Nós vamos agora dar continuidade aos nossos estudos e hoje estaremos estudando sobre Gênesis, capítulo de número 36. Veremos aqui então um pequeno trecho para introduzirmos esse capítulo, que vai ser a partir do versículo 1 ao 4. Vamos estar lendo esse texto, na verdade, do 1 ao 5, e vamos estar extraindo alguns ensinamentos para nós hoje. Gênesis capítulo 36, versículo 1 ao 5. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Etel, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bezamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, e a Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, e Basemate lhe nasceu Ruel, e Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Queridos, eu queria, antes de entrarmos especificamente nesse texto, retomar à memória de vocês algo interessante que acontece no livro de Gênesis, que mais uma vez faz-se necessário retomarmos esses preceitos para que a gente possa ver essa questão de genealogia sendo apresentada de novo. Quando nós vamos ver a genealogia, nós sempre percebemos que existe um padrão na narrativa bíblica do livro de Gênesis, que as genealogias são antecedidas por uma morte. Após essa morte, vem a genealogia de um dos filhos daquele que morreu, que é contada de uma forma breve, e depois começa a dar continuidade à história de um outro filho. O que é isso? Como é que funciona? A Bíblia vai trazendo a história de um povo, por exemplo, aqui Abraão, Isaac e Jacó, que são esses três patriarcas, e quando isso acontece, a Bíblia vai trazer a morte de um deles, logo após a descendência de um dos filhos, e depois continua a história dessa descendência, que são aqueles que fazem parte dos que são eleitos ali para o povo de Israel. Então veja só como isso acontece. Quando nós chegamos lá no terceiro capítulo de Gênesis, nós vemos duas naturezas ali, duas sementes. Quais são essas sementes? As sementes da filha da mulher, da qual nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, e a semente da serpente, a qual ferirá o calcanhar desse. Então são duas descendências que já são ditas que estão presentes ali. Aquela descendência dos filhos da serpente, da semente da serpente, e aquela descendência são os filhos da mulher. Quando nós chegamos então e vemos como vai se desenrolando essa história, nós vemos que na narrativa de Gênesis, descendências são separadas. Por exemplo, é narrada ali a descendência primeiro de Caim, e vai sendo narrado um pouco da história de Caim. Após ser narrada a descendência de Caim, vai sendo narrada agora a descendência de Sete até Noé. Quando chegamos em Noé, então, vemos toda essa história indo se desenvolvendo até chegar os patriarcas, até chegar a Abraão. Quando chegamos a Abraão, mais uma vez esse padrão se repete. Nós temos ali, então, a descrição da descendência de Ismael, e depois de ser falado sobre essa descendência de Ismael, vai ser falado então a respeito de Jacó e Esaú, depois de Isaac. Aliás, vai ser falado sobre Isaac, depois vai ser falado sobre Jacó e Esaú. Quando chegamos em Jacó e Esaú, se repete o padrão. O padrão se repete da seguinte forma: Gênesis 36 vai falar sobre essa descendência de Esaú, e depois de falar sobre a descendência de Esaú, Gênesis 37 vai começar a falar da descendência de Jacó e José, que vai ser a história dessa família até o final de Gênesis agora. Só que nós temos aqui lições importantíssimas.
Uma das lições importantíssimas que eu quero tirar uma aplicação pessoal é de como o texto bíblico começa a apresentar a história de Esaú. Primeiro, o texto bíblico vai falar sobre esse povo nascendo e nascendo de uma forma forte e poderosa. Esaú, primeiro, então, se casa com mulheres que são ali de Canaã. Perceba, então, que vai ser apresentado no texto bíblico que ele vai meio que se misturar com aquelas mulheres dali. Ele vai se misturar com aquelas mulheres e a partir dessa mistura que ele faz com essas mulheres vão nascendo suas descendências. E, igualmente, Esaú também se afasta do seu irmão, vai para outro lugar, para outras regiões, e indo para essas outras regiões, nós temos ali também alguns simbolismos para nós. Vamos ler, então, a partir do versículo de número 6, que diz o seguinte: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e filhas, e todas as pessoas da sua casa, seu rebanho, e todo o gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não podiam sustentar por causa do gado. Perceba que essa história narrada a respeito da atitude de Esaú também é um padrão de comportamento que já foi percebido no passado entre Abraão e Ló, onde Abraão e Ló também são duas nações que cresceram e foram se multiplicando, o seu povo foi crescendo em gado, então Ló se afasta, e se afasta de Abraão, se afasta daquele que continha a promessa, vai para um lugar distante, e ele lá em um lugar distante vai então sofrer diversas consequências por conta de onde ele estava habitando. Mais uma vez aqui Esaú. Esaú agora pega todo o seu povo, toda a sua propriedade, pega toda a sua família, sua esposa e seus filhos e vai para outro lugar. Vai para distante de seu irmão Jacó. Vai para um lugar onde ele possa viver, no Monte Seir. E quando ele vai para esse lugar, nós começamos a ver que ele, de fato, de uma vez por todas, abandona aquela promessa que é a sua descendência, que é a primogenitude. Vemos aqui então no capítulo de número 36, em partes, mas também já com grande evidência, o cumprimento daquela promessa em Gênesis 25, de que quando os dois estão no ventre da sua mãe, aquela grande promessa de que duas nações estavam sendo geradas ali. Por isso aquelas duas crianças, Esaú e Jacó, viviam brigando e batalhando em seu ventre. Duas nações estão então sendo geradas ali. E a menor servirá a maior. O capítulo 36 de Gênesis, você continuando a leitura, você vai ver que grandes coisas vão acontecendo ali. Primeiro, nós vimos que também Esaú recebe um novo nome. Esaú agora passa a ser chamado de Edom, onde ele vai ser então o pai dos edomitas, onde ele vai ser então aquele que funda uma grande nação. E esse nome se remete àquilo que aconteceu no cozido, naquele guisado que Jacó estava preparando para o seu pai, onde Esaú chega faminto e me pede daquela forma bruta, um pouco rústica, me dá um pouco desse negócio vermelho que você está cozinhando. Esaú então vai receber esse nome de Edom e ele vai se constituir agora em uma grande e próspera nação. Grande e próspera nação que será a primeira nação entre os dois a ter reis. Olha só que interessante. Nós começamos a ver, por exemplo, dos versículos 9 a 19, listas de chefes de Edom, homens de influência política. Em contraste, também percebemos que Edom se torna um povo poderoso rapidamente. Mas esse povo que tinha
um grande poderio, uma grande influência política, homens de chefes de estados e tudo mais que vão crescendo, eles são homens que se constroem sem nenhuma esperança ou sem nenhuma herança espiritual. Toda a prosperidade dessa nação que vai crescendo estava reduzida às coisas aqui da terra. Estava reduzida às coisas aqui desse mundo. Veja mais, quando nós vamos ver ali também, nos versículos de número 31 até o 43, nós vemos, Edom experimenta liderança monárquica, como nós já estávamos vendo, antes do próprio povo de Israel. Nós vemos ali também uma propriedade aparente dos ímpios, mas ser um pacto divino. E Edom depois se opõe ao povo de Israel. O que é essa história dos edomitas, dos descendentes de Esaú, em todo esse texto aqui, nós podemos perceber? Percebemos então que muitas vezes o ímpio que esquece da sua herança espiritual, que esquece da sua herança eterna, pode ser um povo que também, voltado completamente para as coisas aqui da terra, venham ter sua prosperidade, venham crescer com influências políticas, venham se tornar grandes homens de renome aqui nessa terra, como foi no tempo de Noé, venham ser homens poderosos, mas todo esse reinado, toda essa construção, todo esse poderio que é construído por esses homens tem um fim. Quando nós vemos na narrativa da história bíblica, chegará um momento em que o povo de Israel começa a subjugar essa nação. E essa nação, como prometido por Deus, vai se servir ao povo de Israel, de acordo com aquela promessa que foi feita desde o ventre. Quais são as percepções que nós podemos ver com essa história? Meus irmãos, existem promessas que foram feitas para um povo. Uma promessa que foi feita para um povo de coisas que são significativamente maiores do que qualquer crescimento financeiro, do que qualquer crescimento de nome, de fama, de qualquer prosperidade que nós podemos ter aqui nesse mundo. Existe algo eterno separado para os homens, que foi prometido pelo próprio Deus. No entanto, contudo, muitos homens esquecem dessa sua promessa, dessa sua herança, disso que Deus tem guardado e reservado para nós em um lugar especial, em uma terra celestial, e nós passamos a viver completamente mais distante dessas promessas de Deus. Nós passamos a viver cada vez mais longe dessa esperança de herdarmos isso para nós. Contaminados pelas influências do mundo, contaminado pelas esperanças das coisas terrenas, contaminado pelos desejos de alcançar e crescer aqui nessa terra, buscando coisas que com o tempo se esfarelam, coisas que com o tempo se arruinam, nos colocando na situação de um momento pensarmos que somos grandes, mas enquanto pensamos que somos grandes, que estamos crescendo, que estamos nos tornando poderosos, estamos caminhando para uma servidão terrível. A servidão dos próprios desejos, a servidão da própria carne, a servidão de um outro senhor que não é o Deus. E no mundo de hoje, no momento em que nós vivemos, percebemos a diversos lugares, em diversos momentos, esses edomitas também. Pessoas voltadas para os prazeres e os desejos imediatos. Pessoas que pegam suas redes sociais e publicam suas fotos, seus vídeos, suas viagens, suas conquistas, mas ao tempo todo essas pessoas estão cada vez mais se distanciando das promessas de Deus. Mas há, mesmo assim, por meio do descendente de Abraão, uma promessa que nos foi dada. A promessa que por meio desse descendente, desse único descendente, todos os povos poderiam receber essa promessa por meio dele. Todos os povos seriam abençoados por esse descendente.
E por meio dele, todos aqueles que confessarem a esse Senhor, que o aceitarem, perceberem, arrependerem de seus pecados, se curvarem diante dele, podem se tornar uma só grande nação, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem por herança todas essas promessas eternas, que tem por herança todas essas promessas que não foi feitas por Deus, que nós, que estamos ainda aqui, se nós que não fazemos parte dessa descendência imediata, mas se nós, por meio de um único descendente que pisou na cabeça da serpente, cumpriu tudo aquilo que estava sendo anunciado desde o princípio, nós podemos tornar filhos, uma nova família, um novo corpo, espalhado por toda a terra. E nele, em Cristo Jesus, nós somos agora este povo, que como foi com Jacó, permaneceu na sua promessa, permaneceu na esperança, permaneceu naquilo que foi deixado pelo seu pai, permaneceu naquilo que ele recebeu por herança. Versículo de número 1 do capítulo 37 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Meus irmãos, não importa o que você está vendo dos descendentes do mundo, não importa o que você está vendo daqueles que se afastam dessa promessa. Não importa se você está vendo que eles são homens que têm prosperado, se eles são homens que têm conquistado poder, fama e relevância aqui na terra. O Senhor nos convidou para permanecermos na promessa de Deus. O Senhor nos chamou para permanecermos fiéis ao Senhor. E em Gênesis 37, vemos a história, então, de Jacó e os seus descendentes. Vemos, então, como eles permaneceram naquilo para o qual foram chamados, fazendo com que a vontade de Deus pudesse ser realizada, então, na vida deles. E assim, o Senhor espera também de cada um de nós. Que mesmo olhando a prosperidade dos ímpios, mesmo olhando como aqueles homens possam se tornar cada vez mais prósperos, que a gente permaneça entendendo, guardando em nosso coração a fiel esperança de que por meio de Cristo, o descendente que pisou na cabeça da serpente, o descendente que desfez a obra do mal na minha e na sua vida, por meio dele alcançaremos a verdadeira riqueza que está reservada para nós. E nele somos mais que merecedores. Não inveje o caminho dos ímpios, não inveje a prosperidade deles. Tudo isso se passará. Mas, no entanto, a promessa que Deus tem guardado para a sua vida, você que se tornou filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por meio dele, coisas ainda maiores, superiores, coisas eternas e espirituais, o Senhor Deus tem guardado e reservado para você lá na glória. Que Deus abençoe e até nosso próximo estudo.